Fala pessoal, boa noite. Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série As Bem-aventuranças do Reino. E hoje nós iremos meditar em Mateus capítulo 5, versículo 6, onde Jesus disse: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Jesus disse que aqueles que têm dentro de si esta ânsia por fome e sede de justiça alcançarão dele um dia a satisfação, o ser farto. E nós precisamos aqui entender que justiça é essa que nós precisamos ter em nós, fome e sede. Falando da fome, quando nós estamos com fome de alimento, a nossa barriga logo dá um alarme, não é assim? E quando nós estamos com sede, a nossa boca seca e nós ansiamos pela água ou pela comida. Jesus está dizendo aqui que dentro de nós precisa haver um sentimento que expresse esta fome e essa sede, não por água, não por pão, mas por justiça. E que justiça é essa? Será a nossa justiça humana? O profeta Isaías disse que a justiça humana, a justiça do homem, ela é como o trapo da imundícia para Deus. Ou seja, por mais que nós venhamos ser bons, por mais que nós venhamos tentar fazer as coisas certas, a nossa justiça perante Deus, ela não passa de trapo da imundícia. O que é o trapo da imundícia? Era o pano que as mulheres usavam no período em que elas estavam menstruadas, na época do Antigo Testamento. Isso é a nossa justiça para Deus. Ou seja, ninguém pode chegar diante de Deus e alegar que é justo o suficiente. E então aqui eu analiso que Jesus está dizendo: bem-aventurados são aqueles que anseiam, que sentem fome e sede por justiça. Eu ouço muitas pessoas recitarem um versículo muito lindo que tem nas Escrituras, que está no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 36. E lá está escrito assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E habitualmente se cita buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas a palavra justiça aí, ela é ignorada. Nós entendemos, temos aquele conceito de buscar primeiro o reino de Deus, mas ignoramos a parte da justiça. Aqui ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neste mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6, Jesus diz assim, que nós devemos ter um cuidado para que as nossas obras de justiça, elas não sejam semelhantes às dos fariseus. Nós não podemos fazer obras de justiça com as mesmas intenções que os fariseus tinham. Que intenção era essa? A intenção de fazer coisas para se aparecer. Jesus aqui ensina para nós 3 conceitos preciosos no capítulo 6 de Mateus, para lá no final, no versículo 33, ele dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: tome cuidado, não pratique as suas obras de justiça para ser visto pelas pessoas. Pelo contrário, quando ele nos ensina 3 pilares importantes de uma vida de obras de justiça diante de Deus, ele nos ensina o primeiro conceito, o conceito de ajuda ao próximo.
Ele diz que quando nós formos ajudar o nosso próximo, quando nós dermos esmola, ele diz que a nossa mão esquerda, ela não deve saber o que a mão direita está fazendo. Ou seja, nós não podemos fazer algo e falar que estamos fazendo, tocar trombeta do que estamos fazendo, como muitas pessoas fazem aí nas redes sociais. Elas ajudam as pessoas, gravam o vídeo e dizem assim: comprei tudo que aquela pessoa vende, fiz isso e aquilo. Epa, não é isso que Jesus ele nos ensinou. O conceito de ajuda ao próximo é na encolha. O conceito de ajuda ao próximo é feito no sigilo. É isso que ele quer de nós, essas obras de justiça. Por quê? Porque ele diz que quando nós fizermos assim, a nossa recompensa não virá do homem. Porque os fariseus faziam as coisas para ser visto pelos homens e ser glorificado pelos homens. E Jesus disse assim: quando a gente faz alguma coisa e somos glorificados pelos homens, nós já recebemos a nossa recompensa dos homens e de Deus nós não receberemos nada. Esse é o primeiro conceito que ele nos ensina, de um pilar de justiça divina. Nós devemos amar o nosso próximo e ajudar a ele, mas sem tocar trombeta. Segundo pilar, o pilar da oração. Ele diz que quando nós formos orar, nós não devemos mostrar uma vida espiritual na nossa oração perante as pessoas, de levantar as mãos nas praças e ficar orando em voz alta ou tentar mostrar para as pessoas uma oração bonita, uma oração alta, uma oração forte de quebrar correntes, para que as pessoas se impressionem e digam que nós somos espirituais. Quando alguém elogiar você pela oração que você faz perante ela, saiba que você recebeu a recompensa dos homens, mas de Deus você não vai receber nada. Mas Jesus ele nos ensina o conceito de justiça, de que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai que nos vê em segredo. Nos 3 conceitos ele não fala que Deus nos ouve, mas ele fala que Deus nos vê. E ele diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não é o que você vai falar, mas é a atitude de quando você estiver lá, que ele vai ver a sua atitude. Porque não são palavras que tocam o coração de Deus, é a nossa atitude, a nossa sinceridade diante dele. O pilar da oração, no secreto. Terceira obra de justiça que Jesus disse que nós não devemos praticar diante dos homens é no dia em que nós sentimos o nosso coração de fazer um jejum a Deus. Nós não devemos desfigurar o nosso rosto para ficar com aquela cara de fome, para que as pessoas olhem e descubram que nós estamos jejuando, para que elas venham dizer: nossa, que homem, que mulher espiritual está jejuando. Pelo contrário, ele diz: penteia o teu cabelo, escova os teus dentes, lava a remela do teu olho, isso aí, lava os olhos, e não faz cara de fome, e não fala para ninguém que você está jejuando, porque o Pai que te vê em secreto é que vai te dar a recompensa. Muitas pessoas querem buscar a Deus na intenção de receber as coisas de Deus. Eu não posso orar para me tornar uma pessoa espiritual. Eu não posso fazer jejum para me tornar uma pessoa espiritual. Não. Oração, jejum, ajuda ao próximo, não é com a intenção de nos tornar pessoas espirituais. É com a intenção de nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Pega essa visão no seu coração. Busca primeiro o reino de Deus, mas também a sua justiça. O que é o reino? O reino é referente às coisas que o Senhor tem para implantar dentro de nós. E a justiça é a resposta que nós damos daquilo que o Senhor implantou dentro de nós. Como que é o reino humano? O reino humano, os menores sempre servem ao maior. E no reino de Deus é o inverso. Quanto mais você for o menor, maior você será diante de Deus. Quanto mais você descer, mais você vai subir na presença de Deus.
Busque em primeiro lugar o reino, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na sequência dessa série das bem-aventuranças, o Senhor ele disse que se as nossas obras, falando ainda da justiça, que nós devemos ter fome e sede, ele disse que se as nossas obras de justiça não excederem, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser diferente dos religiosos. Deus não precisa de pessoas religiosas que vivem uma vida de aparência para as pessoas. Eu sou isso que eu sou aqui, com essa aparência que eu tenho. Mas eu sei quem eu sou em Deus, eu descobri quem eu sou em Deus. E é isso que o Senhor quer que você também descubra, quem você é nele. Saiba que você é filho de Deus, você é filha de Deus. É isso que você é no reino de Deus. E você precisa abrir o teu coração para essas verdades. Anseie nessa noite por justiça divina na sua vida. Anseie nessa noite para que o Espírito de Deus faça de você, faça de mim, faça de nós pessoas mais parecidas com Jesus nas suas atitudes. Porque falar de Deus todo mundo fala. Falar bonito todo mundo sabe falar. Mas o Senhor não quer pessoas que falem dele. O Senhor ele quer pessoas que o representem de verdade, com as suas ações. Pega essa visão nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe.